Há apenas um jogador que superou Messi e Cristiano Ronaldo durante suas épocas mais dominantes, e o recorde desse cara se mantém firme e forte até hoje. Estou falando de Luiz Alberto Soares. Muitos se sentiram ofuscados atuando na mesma época que dois extraterrestres que atropelavam todos os recordes, mas não o Luizito. Atuar na mesma era que os dois GOATs só o engrandeceu e o tornou o melhor jogador humano. Primeiramente é necessário entender brevemente o que foi a impressionante era de Messi e Cristiano Ronaldo. Mais ou menos de 2008 até 2019, ambos dominavam tudo. Um dos dois sempre ganhava uma bola de ouro, a artilharia da Champions League na grande maioria das vezes era deles, a artilharia da La Liga, ou seja, eles estavam no auge e era muito difícil de detê-los. Tanto em partidas, obviamente, mas principalmente em premiações. Tiveram sim alguns jogadores que chegaram a incomodar para serem melhores do mundo, como Fernando Torres, Neymar, Xavi, Iniesta, mas nenhum destes incomodou tanto quanto o impressionante Luiz Soares. Em 2011, após perder Fernando Torres, o Liverpool resolveu investir em um dentuço chamado Luiz Alberto Soares. Aos 24 anos, o uruguaio foi comprado por 26 milhões de euros do Ajax. Na sua primeira temporada na liga mais competitiva do planeta, ele não foi tão bem. Porém, nas duas próximas temporadas após sua chegada, o Sussu destruiu no mais alto nível. Inclusive, 2013 e 14, enquanto Messi e Cristiano Ronaldo empilhavam gols na La Liga e Champions, Soares pensou: talvez eu consigo rivalizar contra estes naos seres humanos e ser o melhor ser humano jogador do planeta. Dito e feito, participou de 62 gols em 58 jogos, fez 47 gols e deu 15 assistências. Foi artilheiro da Premier League e não foi campeão por causa de 2 pontinhos. Isso infelizmente me lembra algo. Essa PL foi bem interessante. O Liverpool era líder até a reta final quando enfrentou o Chelsea. Steven Gerrard, o ídolo dos caras, escorregou e este erro culminou com um gol de Dembaba, que abriu o caminho para a vitória do time londrino e prejudicou as chances de título do Liverpool. Com o resultado, o Liverpool viu diminuir a vantagem que tinha na ponta, e quem ficaria com o título seria o Manchester City, que estava encostado no líder e tinha um jogo a menos. Este feito não apagou a brilhante temporada de Soares, que no fim ganhou a chuteira de ouro, como jogador que mais fez gols nas 5 principais ligas da Europa, junto com Cristiano Ronaldo. Acaba sendo impossível de falar sobre o quão gigante foi Luiz Soares sem citar os 6 impressionantes anos do uruguaio no Barcelona. Anunciado em 2014 pela bagatela de 80 milhões de euros, o uruguaio viria a se firmar não apenas como um dos grandes nomes da história do clube, mas também formaria com Neymar e Messi o trio que seria um dos mais vistosos da história do futebol. Na minha humilde opinião, o mais mágico da história. Coletivamente falando, Soares conquistou no Barça uma Champions League, 4 títulos de La Liga, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas da Espanha, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes. Individualmente falando, rapaz, é muito troféu. São diversas artilharias e nomeações para seleções de Champions, La Liga, troféus de Man of the Match e muito mais. Mas entre todos os títulos individuais conquistados, alguns deles acabam sendo essenciais para nos mostrar o que foi Luiz Soares no futebol em uma época em que o esporte era dominado por 2 extraterrestres. Na temporada 2015 e 16, com 40 gols marcados em 35 jogos disputados, Luizito conquistava o troféu Pichichi, eu não sei como é que se fala. Apesar do nome ser meio estranho, é um prêmio importante na Espanha, que é anualmente cedido ao artilheiro da La Liga. Acontece que vencendo esse troféu, Soares encerrava uma dinastia de 6 temporadas seguidas, em que o prêmio era vencido ou por Messi ou por Cristiano Ronaldo. Na temporada 11 e 12, o prêmio foi vencido por Lionel Messi com 50 gols marcados. Se trouxermos para um recorde ainda mais atual, o prêmio na temporada 21-22 foi vencido por Benzema, com 27 gols marcados. Já na temporada 22-23, quem ganhou foi Lewandowski, com apenas 23. Os gols marcados em La Liga trouxeram não apenas o Pichichi, mas também fizeram Soares conquistar a chuteira de ouro pela segunda vez em sua carreira. E aqui vemos mais um recorte da enormidade de Luizito na era CR7 e Lionel Messi. Entre o troféu da chuteira de ouro entregue na temporada 2009-10 até o de 2018 e 2019, em apenas 2 ocasiões o vencedor absoluto não foi Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, porque nessas 2 vezes, uma em 2013 e 14 e outra em 15 e 16,
o nome de Luis Suárez estava no topo da lista da chuteira de ouro. Vale ressaltar, essa temporada recorde de 59 gols e 22 assistências em 53 partidas, ou seja, 81 participações em gols em uma temporada, é um feito tão impressionante que nenhum jogador igualou desde então, nem mesmo os próprios GOATs ou Haaland, Neymar, Lewandowski, Harry Kane, Daverson. Em 2020, Suárez viria deixar o Barcelona após inúmeros problemas com a forma em que a diretoria conduzia o clube e a sua situação pessoal. Em algumas entrevistas futuras, o uruguai alegou que se sentiu extremamente desprezado e ofendido, se sentindo praticamente expulso do clube por qual fez tanto. Foi assim que, após 198 gols marcados e 6 anos de títulos, golaços e diversos feitos, Suárez deixou o clube catalão como o terceiro maior artilheiro de sua história. Mas saiu magoado, porém a vingança em cima de quem lhe magoou estava prestes a acontecer. Mas antes de eu te contar, não se esqueça de se inscrever agora no canal para mais vídeos como este. Ao sair do Barça, o destino de Suárez foi o que se podia dizer como surpreendente. O uruguai arrumou as malas para ir embora, mas acabou não indo muito longe. Após uma despedida emocionante do clube, Luisito era anunciado oficialmente no dia 23 de setembro de 2020 como novo jogador do Atlético de Madrid. Por ser uruguaio e um jogador extremamente raçudo e competitivo, é inegável dizer que, apesar da estranheza causada por ver Luisito vestir novas cores, a combinação do camisa 9 com o Atlético parecia absurdamente interessantes aos olhos de quem ama o esporte, além daquele pensamento que na época pairou na cabeça de todos. Como o Barcelona deixa o terceiro maior artilheiro de sua história ir para um clube rival que já é absurdamente competitivo? O castigo, ou melhor, a vingança de Luis Suárez contra a diretoria do Barça estava apenas começando. Naquela temporada, Suárez marcou 21 gols e foi extremamente decisivo no título de La Liga conquistado pelos colchoneiros. Além de toda a ótima campanha realizada durante o campeonato, o pistoleiro foi extremamente decisivo na reta final. Suárez marcou o gol da vitória nos últimos 2 jogos disputados pelo Atlético naquela La Liga, contra o Osasuna e Real Valladolid. Ambos os jogos foram vencidos por 2-1 e ambos com um gol decisivo marcado por ele, Luisito, impipocável. É interessante contar que daí surgiu o famoso termo Zona Suárez, que foi criado por Diego Simeone para exemplificar a forma que Luis cresce de produção quando o campeonato chega em sua reta final. Inclusive no Grêmio aconteceu a Zona Suárez no Brasileirão, porém o restante do time, que era horrível, não cooperou. Mas voltando ao assunto, para a diretoria do Barcelona, Luisito era velho demais. Para o Atlético de Madrid, Suárez foi o principal autor de uma linda história com um belo toque de vingança. Pela seleção, Suárez conquistou apenas um título, porém foi extremamente essencial nessa conquista. A Copa América de 2011, ao lado de nomes como Lugano e Forlán, Luisito marcou 4 gols na competição e, além de ser campeão, se sagrou o melhor jogador e vice-artilheiro do campeonato. Dos 4 gols marcados por Luisito naquela Copa América, 2 foram na semifinal contra o Peru e 1 na final contra o Paraguai. Eu e o Simeone avisamos sobre a Zona Suárez. Após a conquista daquela Copa América, Suárez até contou com grandes nomes como Godin e Cavani ao seu lado, porém nunca mais triunfou com a camisa da seleção. Mas vale ressaltar que o Sussu sempre conseguiu manter o Uruguai se classificando para as Copas do Mundo, até porque Suárez se manteve por muito tempo como o maior artilheiro da história das eliminatórias, até o Messão passar ele dias atrás. Olhando para a carreira de Luisito, pode-se dizer que, tão quanto genial, ele possui uma certa dose de loucura. Entre episódios de mordidas e defesa digna de goleiro histórico em plena Copa do Mundo, muito é por conta desses episódios que o uruguaio foi um pouco escanteado nos principais prêmios de Bola de Ouro e The Best. Digamos que essas cenas queimaram e diminuíram sua imagem, mas mesmo assim Suárez se sagrou como um dos grandes nomes da história do futebol. Muitos grandes jogadores se sentiram ofuscados atuando na mesma época que 2 extraterrestres que atropelavam todos os recordes, mas não Luisito. Atuar na mesma era que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo só o engrandeceu.